Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. 9 horas em Olá, ponto. bom dia. Bom dia. 9 horas em ponto, mas vamos dar aí 2 minutinhos, o pessoal pegar o café, que a gente gosta de tomar um cafezinho, se conectar com pessoas. Então, bora lá pegar um café, uma água. E em 1 minutinho nós vamos começar. Ótimo. Não, Vamos esperar mais 1 minutinho. A gente já iniciou também a gravação. Depois, quem perdeu ou quiser rever, né, alguma informação aqui, alguns dados que eu vou trazer para vocês, depois nós vamos colocar aí no nosso canal do YouTube. Mas é importante a participação aqui, porque tem novidades no final. Então, é sempre boa essa conexão aí ao vivo, né, gente? Lembrando, né, Andressa, durante a apresentação, o pessoal quiser deixar suas perguntinhas ali, depois a gente Isso, estamos com o time aí para responder a todas as questões para vocês. isso Se não aí. der tempo aqui no webinar, depois a gente faz um contato para responder. Se quiser deixar as perguntas ou também contribuir, que eu vou puxar vocês também para contribuir um pouquinho aqui com a gente no meio da apresentação. Então, quero que vocês participem, tá? Então, 9:01, não vou demorar tanto para a gente pegar aí o nosso tempo, que é precioso. Sei que é final do mês, quem é de RH sabe que às vezes final do mês é um pouco tumultuado. Não só RH, nós temos times aí também comercial. Final do mês, final do ano, é corrido para todo mundo, mas primeiro vou aqui agradecer quem está aqui conosco no webinar, né, o nosso time aí da Comunify. Eu queria agradecer também aí todo o time do Assemble, né, o grupo Assemble. Esse webinar também é uma parceria com esse time. O grupo Assemble, ele é a união estratégica aí dos 5 canais maiores da Sênior Sistema no Brasil, que é a Sancom, a Sênior Norte Paraná, Sênior Noroeste Paulista, a Somos e a Uidu. E como, né, eu comentei com vocês, a gente adora conexão, adora tomar um cafezinho. Então, eu queria que vocês colocassem aqui no chat para a gente, né, o nome, a cidade que vocês estão, as empresas de vocês. Se quiserem compartilhar, né, o LinkedIn, o link do LinkedIn de vocês também, para que a gente consiga depois fazer essa conexão também lá, depois no LinkedIn, para que a gente consome os conteúdos um dos outros. Então, se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu não estou vendo o chat, porque eu estou com a tela aqui apresentando, mas aí, se você quiser falar aí para mim, se tem gente de outra cidade, né? Eu estou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, o Polés também está aqui Eu no estou Espírito Santo, em Vitória aqui, em Espírito Santo, do Vitória, ladinho. isso. Mas eu quero saber se tem gente aí de fora. Tem alguém aí, Polés? Me fala aí, se alguém já escreveu no chat, se tem alguém de fora. Ó, temos aqui a Simone da Serra, gestora de pessoas, a Tânia de Florianópolis, tem gente de Blumenau aqui, a Karim da Sancom, ó, Boa, Bebedouro São Paulo, temos Vila muito bom, Velha, tá muito bom. diversificado aí. Está diversificado. Então, assim, é isso que eu gosto, bastante conexão. Então, coloquem aí os LinkedIns de vocês. Então, vamos começar o nosso webinar, o Mapa para 2026. Quais são as tendências de RH para o próximo ano? Mas antes da gente iniciar, né, Paulette, a gente, né, tem que se apresentar. Bom, eu me chamo Andressa, hoje eu estou como coordenadora de marketing do Grupo Edu, da Comunify, que é uma empresa aqui do nosso grupo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, com umas mechas loiras, uso um óculos com armação aí marrom, e estou com a camiseta na cor azul, com a marca Comunify branca no peito. E eu venho muito bem acompanhada com o Márcio Polese. Pode se apresentar, Márcio. Bom dia, pessoal. Márcio aqui, Márcio Polese. Tem uns que ficam me chamando só de Polese mesmo, como é o caso da Andressa.
Sou head de produto aqui da Comunify, estou aqui no grupo há 4 anos e desde os rascunhos aí da Comunify já faço parte desse produto. Também sou uma pessoa branca, apesar da minha foto estar sem óculos, no momento eu estou precisando utilizar deles. Cabelos castanhos, alguns pontinhos brancos que insistem em aparecer aqui no cabelo. E temos alguns minutos aí, eu queria que fossem horas, né, que a gente sempre tem, para poder falar um pouco com vocês aí do nosso tema, né, nossas tendências e a nossa plataforma. Isso aí, boa, Polés, obrigada. Bom, o que a Andressa aqui de marketing vem falar sobre tendências de RH? Acho que eu estou aí aproximadamente 10 anos aqui no Grupo Edu, já tenho uma experiência na área de marketing também, com uma pontinha aí do time comercial, mas desde 2019 a gente vem com uma conexão muito grande com o time de gente de gestão da empresa, trabalhando as ações de endomarketing, trabalhando toda essa conexão e ações, né, de engajamento para dentro aqui do grupo. Então, a gente vive aqui, né, diariamente, proporcionar para os nossos colaboradores. Então, a gente tem aí experiência, todos esses dados que eu trago aqui para vocês, né, baseados em estudos, com as fontes, depois eu posso compartilhar esse material com todos vocês também. Então, vamos lá, mas antes da gente começar 2026, vou passar um pouquinho para vocês quais foram as buzzwords, ou seja, os termos que mais dominaram aí o RH em 2025. Então, bora lá. Se vocês quiserem colocar aqui no chat também, fora esses termos, o que mais vocês escutaram aí, né, em 2025, que trouxe para dentro do RH, do time de comunicação interna, de gente de gestão. Então, primeiro, aqui não é uma ordem de primeiro, segundo, prioridade, tá? Eu realmente elenquei os 7, mas eu peguei de uma lista aí que tinham mais de 25 termos de 2025 foram mais falados. O trabalho híbrido, que já não era muita novidade, em 2025 voltou a se falar bastante, né? Organizações voltaram a trazer aí o time, né, para um trabalho híbrido. A própria comunicação interna, né, o RH que conversa com seus colaboradores por meio de canais digitais, por meio de canais mais seguros, aplicativos, plataformas. O People Analytics também foi bastante difundido e já vem, né, há bastante tempo sendo RH baseado em dados, em dashboards e realmente, né, baseados em insights também. O próprio engajamento vem aí com um ciclo contínuo entre comunicação, pertencimento, reconhecimento, trabalhando em cima de dados e também de cultura, que aí vem aí a cultura como um dos termos bem falados, a cultura guiada aí por propósitos, valores e impactos que isso gera dentro das organizações. A segurança psicológica, que foi um tema gigantesco em 2025 por conta da NR1, mas muito bem falado, sobre ambientes mais seguros, seguros para falar, para opinar, errar sem punição. Então, segurança psicológica foi bastante comentado. E o Employee Experience, né, a experiência completa dos colaboradores em todas as etapas das suas jornadas, desde o onboard, né, em todos os pontos de contatos, todas as ações dentro da empresa, foi uma prioridade máxima em 2025. Essa seleção aí de 7 termos, né, 7 termos aí de 2025 mais comentados, eu tirei da Deloitte, da Gartner e também dessa lista aí de 25 buzzwords mais comentados em 2025 da Comgrades. E agora sim, vamos começar para as tendências de 2026. Tá? Vocês podem, não sei, Polés, alguém comentou aí de mais algum termo mais falado em 2025? Não, Colocaram ainda aí não. no chat? Ainda não? Então, Aqui bora nada não. participar. Então, vamos começar aí 2026. Primeira tendência de 2026. Deixa de ser apenas distribuir as mensagens para, de fato, conectar e engajar em tempo real. Então, não é apenas eu colocar um comunicado, ter ali uma mensagem, mas se isso por trás, de fato, não vai conectar, não vai engajar em tempo real e, de fato, não está chegando para a pessoa certa. Então, a primeira tendência que a gente traz é a comunicação interna. Isso daqui, dados da Sociably, que é uma empresa francesa, que ela estuda a comunicação interna, então, com base aí na sua lista da Top Trends, né, de comunicação interna para 2026, ela trouxe para mim fantásticos 3 pontos principais para 2026. O primeiro deles é a comunicação hiperpersonalizada.
trabalhar a comunicação para a pessoa, para o time, para a equipe. Então, eu tenho que colocar a minha comunicação que chegue de fato para quem ela deve chegar. Então, trabalhe a hiperpersonalização. Nós vamos ver personalização um pouquinho mais em outras tendências também, mas aqui foi bem difundido na parte de comunicação interna, precisamente. Um outro ponto fantástico, o mobile first, o video first são cada vez mais importantes, vão ser cada vez mais importantes em 2026. Assim como a gente vê no TikTok, no Instagram, os vídeos realmente eles têm aí a tendência de ser mais viralizados, ser mais consumidos para dentro das organizações também. Trabalhem com vídeos e trabalhem com pessoas, pessoas falando com pessoas. Isso vai ser muito forte para 2026. E o mobile, gente, hoje as pessoas têm um celular na palma da mão. A facilidade que você tem de entregar uma comunicação no mobile é muito mais rápido e a visibilidade vai ser muito maior. E o terceiro ponto principal aqui da comunicação interna é o reconhecimento em tempo real como um elemento fundamental entre a ligação da comunicação interna e o engajamento, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas o reconhecimento da empresa com seus colaboradores, o reconhecimento entre colaboradores, entre os times, vão ser muito difundidos para 2026 e em tempo real, e que isso seja visível para a empresa também. Tá? Esses são os dados aí da Sociability, mas eu trouxe também da HR Execute, onde ele traz dados que 68%... Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. A gente trouxe que dados também dizem que 68% das organizações, eles aumentaram o investimento em comunicação, eles melhoraram o engajamento. Então, quem aumenta investimento em comunicação tem uma melhora ali no engajamento. Porém, essa mesma matéria, a HR Executive, ela é uma revista e um portal de conteúdos especializados em gestão de pessoas, lideranças, tecnologias e tendências de futuro do trabalho. Porém, tem um outro lado, que apenas 12% das empresas que têm a comunicação como as suas 3 prioridades no RH. Então, ou seja, as empresas não estão colocando no papel como prioridade a comunicação interna. Então, eles estão deixando de lado de melhorar ali o engajamento dos seus colaboradores. Bom, partindo para a tendência número 2, a gente fala do próprio engajamento. Agora, o engajamento ele passa a ser do engajamento pontual, de apenas uma ação, de algo que aconteceu ali, por uma experiência mais contínua e personalizada. Olha a personalização aí novamente. E aqui eu trago dados da HR Executive novamente, onde ele trabalha o engajamento numa pesquisa que foi feita com mais de 1.200 profissionais. Nesse ano foi feita a pesquisa, mas com as prioridades focadas para 2026. E o engajamento ele vai ter como foco para ano que vem em tecnologias, usar a tecnologia a favor para proporcionar engajamento dentro da empresa e trabalhar o engajamento de forma estratégica e também com a experiência do colaborador. Então, utilizem tecnologias que hoje existem para que você consiga melhorar de fato essa experiência do colaborador e que de fato eles engajem constantemente. Um outro ponto aqui que dessa pesquisa que ele trouxe já é o engajamento 2.0. Assim como a gente estuda no marketing 1.0, 2.0, já está no 5 ou 6.0, nós já estamos falando aí do engajamento 2.0. O que é esse engajamento 2.0? É a junção de vários fatores que a empresa vai ter que trabalhar. Que a experiência contínua não é apenas pontual, é o pertencimento do colaborador, trazer ele para dentro da empresa, trazer ele para dentro das ações, o pertencimento junto com a cultura, trabalhar também todos os dados e a personalização. Novamente, a personalização está ali. Foque nos times, foque na pessoa, realmente, o colaborador. Então, essa somazinha aí vão ser aí fatores fundamentais para o engajamento em 2026. E eu trago números da Workhold. Ela é uma empresa americana em tecnologia especializada em experiência do colaborador e engajamento do colaborador, onde colaboradores que sentem pertencimento têm aí 91% de probabilidade de estarem mais engajados
né, em ações, em projetos dentro da empresa e próprio no desenvolvimento aí das suas atividades. Eles têm maior engajamento aí nas suas atividades durante o ano. Passamos aí para a tendência de número 3, cultura. Bom, a cultura ela já apareceu no relatório da GPTW desse ano, entre os top 10 de prioridades, como a disseminação da cultura. E para o próximo ano, né, em meios a mudanças tão rápidas que a gente vê aí de mercado, de economia, a cultura para 2026 ela vai ter que ser uma aceleradora de performance dentro da performance do colaborador em si e altamente adaptável. Então, ela vai ter que se adaptar às mudanças rápidas e incertas que vêm aí, né, do mundo do mercado de trabalho. Então, dentro da cultura, trago aí dado da BISC. A BISC é um hub, né, de conteúdos e insights que traz aí sobre tendências do mercado. Ele traz para a gente que a cultura ela tem que ser mais inclusiva, ela tem que ser flexível e centrada na pessoa. Esses 3 focos de inclusiva, flexível e centrada na pessoa será um diferencial competitivo para 2026. Então, é uma cultura que vai valorizar a diversidade, vai priorizar o bem-estar dos funcionários, ela vai ser fundamental. E promover, né, a empresa promover, né, continuamente essa flexibilização e essa inclusão dos colaboradores. Isso faz com que a gente consiga, né, manter mais os nossos melhores talentos, né, dentro da empresa e cultivar também essa cultura dentro da empresa. Por isso que um outro fator que ele traz aqui é a manutenção dessa cultura aliada a uma comunicação mais eficaz. Então, não adianta ter a cultura, né, os seus valores num quadro pregado na parede da empresa, ou simplesmente num fundo de tela do computador, ou um documento, se isso não for disseminado. Como eu falei nas prioridades, aí no relatório de prioridades da GPTW de 2025, já apareceu no top 10 a disseminação da cultura, e a cultura volta como uma tendência forte para 2026, mas que ela tenha que ter uma manutenção dela e aliada a uma comunicação, que isso chegue no colaborador de fato e que isso seja disseminado no dia a dia. Por que no dia a dia? Se isso não estiver incorporado no dia a dia, né, não tem ali, de fato, a percepção do colaborador, a participação e o pertencimento dele, né, entendendo de fato qual é a cultura da empresa que ele está ali inserido. E aí eu trago dados também da Gartner, que é um relatório, né, uma pesquisa aí das tendências, as top tendências de RH e as prioridades dos gerentes e diretores de RH para 2026. As organizações que conseguem incorporar a cultura desejada no dia a dia dos seus colaboradores podem alcançar até 34% de aumento de performance de funcionários. Então, trazer o colaborador de fato para a cultura que está inserido. E isso tem que ser feito, né? A gente até fala aqui também, junto com o time de gente de gestão, antes mesmo, quando o colaborador está na fase ali antes do onboard mesmo, antes da contratação, quando ele está sendo prospectado no mercado, ou colaboradores que têm interesse em participar de uma vaga, ele já tem que saber qual que é a cultura dessa empresa. Então, a comunicação tem que começar lá, desde lá, e permear desde o início do onboard desse colaborador também. Então, utilizem comunicação para que, de fato, a cultura seja disseminada, e isso no dia a dia. Chegando no top, na tendência, né, 4 aí, de RH para 2026, a gente vem com a gamificação. A gente ouve muito falar de gamificação, já li uma matéria que a Microsoft, né, incorporou alguns jogos mesmo, né, dentro das suas equipes de trabalhos, e eles conseguiram comprovar que teve uma melhora de performance do colaborador em si. Só que a gamificação ela tem que ser deixada de ser como um brinquedinho, uma brincadeira, né? Você pode trabalhar no lúdico, mas esse lúdico ele tem que ser muito bem estratégico. E sempre quando a gente trabalha ações aqui internas, a gente trabalha com propósito. Então, utilize a gamificação com propósito, de forma estratégica. E aqui, a gamificação para 2026, um fator muito importante que eu vi nas pesquisas, é trabalhar a gamificação de forma a engajar, melhorar o aprendizado e a performance do colaborador.
o que eu, empresa, posso melhorar aqui de performance do meu colaborador aliado aí a uma gamificação? São os treinamentos? O que eu posso fazer para capacitar ou conscientizar o meu colaborador de um determinado assunto? Algo que possa melhorar a sua performance, o seu desenvolvimento ao longo da sua jornada dentro da empresa. Então, aqui, segundo dados, né, da IARH, é uma academia de inovação focada em gestão de pessoas, em recursos humanos. Ela é uma instituição global aí que forma líderes de gestão de pessoas. No artigo deles, eles trabalham aí a gamificação para 2026 com foco, como eu falei, em desenvolvimento, treinamentos e olha aí o onboard. Né? Iniciando a jornada desse novo colaborador, como que eu posso colocar uma gamificação para já deixar ele mais engajado, ele participar de todas as trilhas que ele tem que fazer aí logo quando ele inicia, né, a jornada dentro da empresa. Então, como que eu posso utilizar essa gamificação de forma estratégica para os meus novos colaboradores? Treinamentos, desenvolvimento dos colaboradores ao longo do ano também. Utilize a gamificação de uma forma onde que eu consiga, né, ver se o conhecimento está sendo realmente, né, mantido, se ele reteve aquele conhecimento, se ele teve um entendimento daquilo, né, crie quiz, crie pesquisas, trabalhe isso de forma gamificada e de forma para verificar se esse conhecimento, de fato, foi aprendido e que está sendo feito de forma o desenvolvimento do colaborador. Então, promover o engajamento, de fato, no aprendizado dele. Então, tem estudos aí que falam que a gamificação aumentou o engajamento em mais de 91% ali numa universidade do Reino Unido, em que mostrou que, de fato, foi eficaz a gamificação quando se está aliada ao aprendizado. E utilizar novamente a gamificação como uma ferramenta estratégica. Pode-se trabalhar o lúdico? Pode, todo mundo gosta, né, desse lúdico, de campanhas, criar campanhas com nomes, com avatares, é muito legal, mas crie de forma estratégica e de forma também muito bem elaborada e pensada. E é claro, não existe você trabalhar uma gamificação sem um reconhecimento, sem uma recompensa. Então, pense também em quais reconhecimentos e recompensas por trás e também que fazem sentido, né, com a cultura, com a sua empresa, que você possa atrelar isso, né, junto com a gamificação. Então, trabalhe a gamificação de forma muito bem pensada e estratégica. Trazendo dados aqui também dessa instituição aí de inovação, Academia de Inovação de RH, onde 65% dos líderes que são focados aí em aprendizado e desenvolvimento, eles dizem que o engajamento do aprendizado será o seu objetivo fundamental para 2026, usando a gamificação como aliado. Então, gestores, líderes que têm foco em treinamentos, desenvolvimento interno para o seu colaborador, utilizem a gamificação como grande aliada para reter o conhecimento, disseminar, né, todo esse conhecimento para que, de fato, o seu colaborador tenha o desenvolvimento, o desempenho e a performance esperada. Utilize a gamificação para que o engajamento seja ainda maior. E chegando aqui na tendência número 5, não menos importante, mas que foi muito falado sobre a saúde mental. Né? Foi uma tendência global, muito se falou nesse ano de saúde mental, mas ganhou grande relevância aqui no Brasil por conta aí da NR1, que passa agora como uma obrigação de gestão de riscos psicossociais e também que vai ser uma aplicação, né, fiscal a partir de maio de 2026. A saúde mental e a segurança psicológica, ele está no centro da gestão de pessoas, com foco realmente o olhar nas pessoas. As empresas, então, elas vão ter que fazer parte e vão ter que estar em conformidade legal aí do que está sendo exigido, em processos mais bem estruturados, ter comunicação muito bem clara sobre tudo que tange aí a saúde mental, conscientização, e também treinar, né, capacitar a sua liderança para que ela possa, junto com os seus times, né, prevenir sobrecarga de trabalho, prevenir, né, ter aí as prevenções, né, de saúde do colaborador, prevenir assédio e ter um acompanhamento. Então, essa questão da saúde mental e segurança psicológica é algo que precisa ser muito bem estruturado. A gente ouve falar muito em questão, vai ser algo estratégico, prioridade para 2026, assim como outros, mas, de fato, não tem como não deixar de trazer a saúde e bem-estar
como um fator principal de tendências para 2026. A saúde mental, então, se torna uma estratégia, uma prioridade estratégica, segundo a Gartner e a Gallup, ela se torna um fator crítico até para a permanência do colaborador. Então, segundo dados, né, da Gartner, ela traz que destaca que a sensação do colaborador de ter segurança psicológica, né, um ambiente, né, realmente psicologicamente favorável para o colaborador, está entre os 3 principais fatores que influenciam a permanência do colaborador dentro da empresa. Então, trabalhar isso é você trabalhar a performance do seu colaborador, trabalhar a permanência desse funcionário dentro da sua organização e também melhorar a iniciativas de inovação corporativa. E, por fim, né, como a gente comentou, ambientes emocionalmente seguros. Então, você ter canais também de voz para o seu colaborador, ter canais seguros, onde ele se sinta confortável em colocar algum relato, mesmo que seja anonimizado. Então, você criar realmente esses ambientes onde você consiga ouvir seu colaborador e ele também expor aí todas as suas fragilidades de formas que são humanas e que não são erros, né? Outro ponto que a gente traz aqui também é dados aí da Deloitte, onde que comprova realmente a saúde mental tem a ver aí com o ROI comprovado. Então, segundo a Deloitte, a cada $1 investido em iniciativas estruturadas de saúde mental, gera aí $4 de retorno em produtividade, permanência e redução de absenteísmo. Esses aí são dados do Deloitte que são comprovados como ROI. Então, se você quer ter, de fato, né, a gente fala muito sobre a cultura do cuidado, gera a cultura do resultado. Então, realmente, de fato, cuidar do seu colaborador é cuidar dos seus negócios, é cuidar da saúde também da sua empresa. E o que isso significa para 2026? Então, aí eu criei um mapa mental, um mapa aí para 2026, no resumo dessas 5 tendências principais. Então, quem quiser te aproveitar, tirar um print aqui, comunicar melhor, mais rápido, de forma personalizada. Ouvimos muito falar sobre personalização, hiperpersonalização, o mobile, de forma que você consiga chegar mais rápido, né, na palma da mão do seu colaborador. O vídeo first, como a gente falou, fale de pessoas com pessoas, reconhecimento em tempo real, que deixou de ser apenas um bônus, né, para realmente se tornar algo estratégico dentro do seu ambiente de trabalho. Outro ponto, engajar continuamente e não apenas em ciclos, né? Provoque aí a experiência contínua do seu colaborador, como a gente falou, desde o onboard, o pertencimento, a personalização, isso tudo vai definir o tal do engajamento 2.0 que está vindo aí como tendência para 2026. Experiência, pertencimento, dados e a personalização. O terceiro ponto, sustentar uma cultura adaptativa, inclusive centrada em pessoas. Novamente, relembre, a cultura ela vai precisar se adaptar. A cultura ela não é algo fixo, né? Assim como a gente tem internamente aqui na empresa um deck de cultura, ele é algo vivo. Ele precisa estar assim disseminado dia a dia nos ritos, né, semanais, entre as lideranças, entre os times, os ritos, né, que a gente provoca entre aí encontros ou que sejam mensais, mas ele tem que estar vivo. E como eu falei novamente, dentro do GPTW já foi, dentro das prioridades do top 10, a disseminação da cultura tem que estar entre as suas prioridades aí também para 2026. O outro ponto é usar a gamificação de forma estratégica, não apenas como um acessório, como um brinquedo dentro da sua, né, um joguinho dentro da sua organização. Né? Utilize desse artifício, utilizem a tecnologia também para apoiar vocês nessa, como uma ferramenta aí para engajar, para treinar e também impulsionar a performance dos colaboradores. E, por fim, novamente repassando, colocar a saúde mental e a segurança psicológica no centro da gestão. Né? Novamente, ambientes emocionalmente seguros têm maior aí permanência, melhora desempenho e performance dos colaboradores. Cultura do cuidado é cultura dos resultados. E na prática, o que as empresas precisarão aí para 2026? Realmente um foco, um olhar com
em recursos que ela pode aproveitar, como se falou ali, numa dessas tendências de engajamento, gamificação. Utilize tecnologias que você consiga centralizar comunicações, disseminar cultura, trabalhar engajamento, personalizar, segmentar essas mensagens, gamificar de forma correta, recompensar, conectar times que às vezes estão remotos, às vezes times que são operacionais, que não estão dia a dia, né, em contato com o seu time presencial. Utilize ferramentas que você consiga medir todo esse conhecimento que está sendo disseminado, os treinamentos que são dados internamente da empresa, medir clima, né? Traga o colaborador para ele se sentir pertencente também e fortalecer toda essa cultura do cuidado, disseminar, conscientizar seus colaboradores com campanhas, né, de saúde e tudo mais. Então, as empresas precisarão ter esse foco aí em 2026. E é exatamente aqui, né, que a Comunify entra. Então, eu queria apresentar para vocês um pouquinho mais do que é a Comunify. Já imaginou seus colaboradores realmente engajados e conectados todos os dias? Com a Comunify, isso é possível. Uma plataforma que aproxima empresas e seus colaboradores, fortalece a cultura e cria conexões reais. Publique comunicados no feed institucional, dê voz ao time com o feed da galera e crie avisos rápidos, eventos, comunicações e disponibilização de documentos de forma segmentada, tudo direto no celular. Quer ouvir sua equipe? Use pesquisas, enquetes, fóruns e incentive o reconhecimento entre colegas. Fortaleça a segurança com o Fale com o RH e o canal de ética, que garante relatos anônimos e comunicação transparente. Aqui, os benefícios da sua empresa são potencializados pelo hub de benefícios exclusivo da nossa plataforma, sempre visíveis e acessíveis na palma da mão. Para aumentar o engajamento dos seus colaboradores, conte com a gamificação, campanhas, aventuras e missões, rankings, comunicoins e recompensas tornam a interação diária mais atrativa. E não para por aí. Dashboards entregam resultados para o RH e líderes, e com as integrações, o time tem acesso a informações como férias, olerite e dados profissionais de forma prática e rápida. Mais de 16 mil usuários já usam a Comunify para se manter informados, conectados e motivados. Comunify. Conecte, engaje, transforme. Então, vocês são bem-vindos aí à Comunify. E aí eu vou deixar o Márcio agora passar com vocês um pouquinho de como a Comunify pode ser uma grande aliada em todas essas tendências aí que estão vindo para 2026. Bora lá, Colésio? Bora. Andrés, como você disse, né, agora que a gente entendeu um pouco dessas tendências de RH para 2026, gostaria de mostrar um pouco, né, como a Comunify consegue responder a tudo isso de forma prática, né? Uma forma simples, moderna e totalmente voltada aí para a experiência do colaborador. Eu vou passar por alguns pontos, mas eu vou começar pelo ponto principal ali, a parte de comunicação. A gente fala, né, que comunicação é a base de tudo, mas comunicação boa, ela precisa ser clara, simples e personalizada, né? Você até mencionou ali a hiperpersonalização da comunicação. Dentro da Comunify, a gente tem uma série de recursos bem naturais, assim, bem simples de serem executados, trabalhados pelo time de RH e pelos próprios colaboradores. Aí a gente fala de feed institucional, onde podemos fazer toda a postagem de tudo que tem pela empresa, o feed da galera, onde você traz essa participação dos colaboradores, seja de uma reunião com o cliente, uma visita, um momento de onboard ali com seus novos colaboradores. Nós temos também o reconhecimento, aí falamos de reconhecimento RH para times, pessoas para pessoas, né? É aquele contato, a ligação de pessoas. Temos os avisos, o chat entre colaboradores, criando ali um ambiente seguro, sem a necessidade de você compartilhar o telefone, o WhatsApp ali de todo mundo da empresa. Então, se centraliza um local, um ponto onde as pessoas podem se falar de forma segura, tá? Temos ali os eventos, o calendário de eventos da empresa. Fique a par de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer, com avisos, notificações. Temos o Opine, que são os nossos formulários. Pode fazer trabalho como se fosse um quiz, pesquisa de clima, satisfação. Links para acessar facilmente aqueles pontos mais importantes.
Temos também os documentos, onde vocês podem disponibilizar informações como o deck de cultura, mencionado aí pela Andressa, políticas da empresa, políticas de viagem, a exemplo. E ainda, o Fale com RH, um canal direto, né, colaborador RH e RH colaborador, além de um canal de ética, uma humanização que nós criamos ali para aquele canal de denúncias, não só denúncias, mas relatos, né? E também mencionado, falado aí pela Andressa, a questão de segurança, o ambiente seguro. Então, a gente fala de um canal de ética que permite uma conexão, uma comunicação anônima, mantendo ali todo um link como relato. E não mais aquele formulário que você preenche, faz um relato e envia, e acabou a comunicação. Você não consegue tirar novas informações, levantar novos cenários, relatos, tirar dúvidas. Aqui isso tudo é possível. Isso tudo em um único lugar, né? No aplicativo ali na mão do colaborador. Ele recebe o que realmente importa e o RH se comunica melhor, com menos ruído e muito mais impacto. Pegando do nosso segundo pilar que você mencionou, que era o engajamento, aqui a gente tem a gamificação como base para o engajamento. E gamificar não é mais uma brincadeira, é uma questão de estratégia das empresas. Opa! Tá. Dentro da Comunify, isso é apresentado e entregue em forma de campanhas, aventuras e missões, e as nossas recompensas, que toda a gamificação, ao final, a gente fala que todo campeonato, todo jogo, ao final tem-se ali uma recompensa. Essas recompensas podem ser trabalhadas pela empresa, de acordo com o público de colaboradores e as condições que cada empresa tem. Então, você pode cadastrar dentre as recompensas, desde um jantar, que a gente fala, né, um jantar com a liderança, ou o bom e velho copo Stanley, algum brinde, uma caneta, é de acordo com o público que vocês têm e as condições de cada empresa, tá? E essa parte de gamificação, isso cria um movimento que incentiva a participação de todo mundo, reforça comportamentos e mantém a empresa presente na rotina do colaborador, no seu dia a dia. É um engajamento contínuo, de uma forma mais leve e simples aí pelas empresas, pelo RH. Dando sequência, né, a gente fala também que um outro ponto essencial para 2026 é a experiência completa do seu colaborador. E a parte de benefícios faz parte disso. Foi apresentada ali no nosso vídeo a entrega, né, de um hub de benefícios, mas não é só por parte da Comunify. Vocês do RH, a empresa, vocês podem disponibilizar todos os benefícios que a empresa oferta para o seu colaborador e não mais precisar confiar na memória dele lá no seu momento de onboard, que a pessoa leu um papel ou recebeu um e-mail, vai ficar perdido, vai cair na caixa postal lá, às vezes até no spam, vai se perder, ou aquele papel que vai para a gaveta. Aqui na Comunify, você tem todos os benefícios visíveis de forma simples, prática e não perde nada. É um valor perceptível aí todos os dias para os seus colaboradores, tá bom? Um outro ponto que a gente fala é a integração que nós temos hoje com a Senior, que é uma ferramenta poderosa, onde a gente consegue, sem customização, sem desenvolvimento extra, do tipo plugou, funcionou. A gente consegue entregar, dentre outras informações, o Olerite contra-cheque, tá? Para os seus colaboradores, é um acompanhamento de todos os contra-cheques que estão sendo recebidos, mensais, de adiantamento, quando aplicável de adiantamento, de 13º. Você tem uma visualização dos avisos e recibos de férias, além de acompanhamento dos dados ali, quantidade de dias. Um informe de rendimento, quando chegar lá o nosso fevereiro e março, que todos os setores vão estar correndo aí para poder fazer a liberação, disponibiliza direto na mão do colaborador. Um espelho de ponto, além dos dados pessoais e dados profissionais. Mas, Márcio, e os clientes que podem estar aqui com a gente, que não fazem uso de Senior, não tem problema. Nós temos APIs que permitem o recebimento de dados por integração, e aí sim, consegue entregar todas essas informações consumindo as nossas APIs. E, de novo, a informação chega até o seu colaborador. Para ele, na visão do colaborador, é autonomia de não precisar recorrer a um RH para solicitar um Olerite, por exemplo, ou um informe de rendimento. Faz-se uma comunicação informando que no determinado dia os IRs estarão disponíveis para todos no seu aplicativo. Isso, olhando para o lado do RH, é uma redução em tempo de atendimento e mais tempo para ser direcionado para questões estratégicas aí da empresa.
para fechar tudo isso, né, toda essa plataforma já está acontecendo. Hoje, também dito ali naquele videozinho que quase que tirou todas as minhas falas, né, nós já somos mais de 16K de usuários ali, acessando todo dia e participando da nossa plataforma. São empresas, como pode ser observado, de ramos diferentes, portes diferentes, setores e realidade totalmente diferente. Nós falamos de empresas de tecnologia, mas falamos também de empresas operacionais, empresas de turno, colaboradores que não se encontram, e todas elas com o mesmo objetivo, conectar melhor as pessoas. O mais importante é que a plataforma realmente pega, ela vira rotina, vira cultura e vira a experiência do colaborador, no seu engajamento, comunicação, a gamificação em prol aí do engajamento, a visualização dos benefícios e todos os artifícios que a plataforma pode oferecer. Então, se a sua empresa, né, está pronta para 2026, né, e quer estar pronta para 2026, um caminho é bem simples. Comunicação, uma comunicação melhor, direcionada, simples, aproximada. Falamos de engajar mais as pessoas visando produtividade e, principalmente, cuidar das pessoas, que é um último ponto ali. Certo, Andressa? Isso aí, certo, Polese. E é isso que a Comunify vem aí, para transformar. Aí eu trago aqui para vocês um case, Grupo Edu, né? Não, sei que nós somos aqui, não estou falando algo assim, mas é algo que realmente a gente quer transparecer para vocês o quanto que nós usamos a Comunify como alinhada. Nós colocamos aí, a gente tem os nossos selos GPTWs aqui desse ano, o GPTW como as melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo, mas recentemente, né, na quarta-feira da semana passada, nós somos reconhecidos aí com o selo de destaque em gestão de pessoas do Prêmio Ser Humano, que é da ABRH Espírito Santo, onde nós aqui do time de endomarketing, eu, Alice e Mirella, nós submetemos um projeto de cultura conectada e nós trabalhamos todo esse projeto nessas frentes, trabalhando comunicação, engajamento, benefícios e como que isso realmente cria a conexão interna que a gente deseja. Nosso projeto foi eleito, nós ficamos entre as finalistas, recebemos esse selo e assim, chega a arrepiar, nós fomos, nosso trabalho foi merecidamente no primeiro lugar contemplado na categoria de desenvolvimento. E é isso que a Comunify veio para transformar internamente, todo esse trabalho nosso, e é isso que a gente quer também, que vocês consigam transformar aí a cultura de vocês, transformar todas essas tendências que estão vindo para 2026 e outras que vão vir também, mas trabalhando a Comunify como aliada. Então, vem aí um ano de 2026 cheio de desafios para todas as empresas, mas com oportunidades para transformar. É o momento que vocês podem dar aí aquele divisor de águas. É o momento onde eu posso, de fato, transformar minha comunicação, minha cultura, meu engajamento, a forma como eu me comunico com as empresas. Por isso que a gente trouxe aí a Comunify como sua aliada para 2026, para melhorar, de fato, aí a comunicação e a cultura da empresa de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.